surgiu a academia. Eu falei, rapaz, vamos aproveitar essa oportunidade, né? Poxa, eu tenho todo o material, comprei tudo, né? Fiz tapa-olho, tudo bonitinho. Falei, tá uma chance de eu me redimir, né? Tive 2 atendimentos com o Anderson, o coach Anderson, muito bons. Então, assim, os coaches não conheço todos, porque infelizmente eu não consigo assistir ao vivo e eu vou tentando, né, intercalar na minha correria do dia a dia, assistir. Mas essa academia é uma oportunidade muito boa da gente se disciplinar novamente, porque tem de manhã, à tarde, fica ali disponível para gente. São pessoas totalmente diferentes. Eu fui professora, então com didáticas diferentes, você se tem uma empatia maior com um, com o outro, e tendo um coach, né, esse contato mais próximo, personalizado, você se sente até mais. Você tem que se comprometer mais. Tem uma pessoa ali preocupada com você. Fiz o curso, minha visão assim melhorou. Eu tive suspeita de glaucoma, aí deu uma incrementada no exercício, graças a Deus sumiu. Fui fazer os exames novamente. Aí eu pergunto, a médica não falou nada de catarata. Eu falei, uai, e a catarata? Ela, não, é muito incipiente. Vamos deixar quando você estiver mais velho. Noite! Vai chegando! Chegou a aula 9! Que bom que você está aqui! Muito bem-vindos a essa aula comigo, aula para melhorar a visão, aula para enxergar bem, aula para ver tudo com clareza, com nitidez, todas as cores, todas as coisas que você quer ver, você conseguir ver com seus par de olhinhos, esse par de maravilhas aí que Deus te deu, sem precisar de nada, sem precisar de colocar óculos ou lente, ou fazer alguma cirurgia, um procedimento arriscado, só com o que você tem aí de natural. É isso? É isso que a gente tem aqui nessa aula também, nesse curso todo. Vai chegando, coloca aqui para mim nos comentários como é que você tá hoje, como é que você passou o dia. Tudo bem? Tá tudo bem contigo? Coloca aqui sua cidade também, que eu adoro ver da onde você tá. Dá uma boa noite aqui. Boa noite, boa noite. Coisa boa. Aula 9, gente. Ai, meu Deus, como passa rápido. Chegou a aula 9. Ai. O melhor disso é que tá chegando amanhã. Tá chegando a 10. Depois a gente fala mais disso, porque eu tô muito animada. Amanhã, hein? Amanhã é o grande dia. Amanhã é o grande dia. Você esteve aqui comigo nesse curso para melhorar a sua visão, esse curso intensivo, prático, durante 10 dias. 10 dias. Amanhã vai fazer o 10º dia. Todo dia às 8 horas da noite. Amanhã é o grande dia. Amanhã, para quem estiver aqui na aula, eu vou dar 2 presentes. 2 presentes incríveis para realmente você continuar um tratamento, para você continuar exercitando os seus olhos. Ai, você vai ver que vai ter muita coisa boa aqui. Muita coisa boa aqui. Eita, coisa boa. Além disso, além de tudo que a gente vive aqui, né, às 8 da noite, também você vem acompanhando nesse curso a história linda. Cada história de superação, uma mais linda que a outra, de pessoas que fizeram 20 dias de acompanhamento aqui com a gente. 20 dias, que são 20 dias, né? Pouquinha coisa, com tantos resultados. Pessoas que receberam todo o acesso da Academia das Águias, das aulas, do atendimento individualizado com coach, dos vídeos do Olhos de Águia. Todos eles receberam todos isso. Pessoas que, comuns, assim, como eu e você, que realmente toparam o desafio de exercitar os olhos de maneira acompanhada, exercitar com um método natural. Você acompanhou. Hoje tem mais uma história, assim, para você se inspirar, para você entender um pouco mais de como é que a gente trabalha por aqui. Maravilha, não é? Muito bom! Se você está aqui todo dia às 8 horas da noite comigo, você já sabe que tem códigos para você disparar, né? Liberar o seu certificado ao final do curso. Então você vai anotar. Hoje tem código também, tá bom? Hoje tem código
também anota o código de tudo e permanece também no grupo de WhatsApp. Permaneceu no grupo do WhatsApp até o final, anotou os códigos, vai receber o certificado, tá bom? Vai receber o certificado. Você estava aqui todos esses dias? Conta aqui pra mim se você acompanhou essas aulas. Estava aqui? Bom que a gente vai conversando aqui até todo mundo chegar, não é? Tá preparado para receber 2 presentes amanhã? Quem gosta de receber presente? Quem gosta? Coloca eu aqui nos comentários. Todo mundo gosta, né? Eu gosto muito. Quem não gosta? Amanhã, tá? Mas esse presente só vai receber quem estiver comigo às 8 da noite. Quem estiver comigo na hora marcada, tá bom? Quem estiver comigo na hora marcada. Anota aí, já anota o celular, põe seu celular para despertar, já amanhã, 8 da noite, que vai ser lindo, 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 lindo. Eu tenho certeza que você vai ser transformada na aula de amanhã. Você vai amar, 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 amar. Assim como quem esteve aqui ontem comigo amou a aula de ontem. Lembra? Vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu ontem? Olha só. Quando eu fiquei sabendo que eu tinha glaucoma, foi muito ruim para mim. Porque o meu pai, ele sempre foi no oftalmologista. Eu não sei o motivo, mas nunca tinha sido indicado para ele que ele tinha problema de glaucoma. Meu pai realmente perdeu a visão. Com 86, meu pai faleceu. Ele era uma pessoa independente, ele era uma pessoa ativa. A partir desse momento que realmente ele perdeu a visão totalmente, ele passou a ser dependente de outras pessoas. Levou ele à depressão, a uma tristeza. Eu encontrei aquilo que eu ajudar as pessoas, sabe? É isso. A gente salva vidas mesmo. Deus é muito bom com a gente, porque as pessoas nos procuram para melhorar a visão, mas o que a gente faz aqui é muito mais do que isso. É que a pessoa encontre uma nova alegria de viver, uma nova forma de ver a vida. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que chegam até nós, o que elas mais precisam é encontrar Deus. E às vezes Deus tem os caminhos para trazer as pessoas até as nossas mãos. Lindo, né? Ó, tudo isso que você viveu aqui até agora tá te preparando, tá bom? Foi realmente desenhado para te preparar para esse grande dia que tá chegando. Eu vou repetir, é amanhã, é amanhã, é amanhã! Tem coisa boa nessa aula hoje? Tem, muito, mas amanhã vai ser lindo, incrível. Ó, vou botar aqui para você exatamente, ó, lembrar, guarda aí, guarda essa data. Amanhã, 8 da noite com 2 presentes. Tem super comprometido aqui? Vocês estão aqui? Estão aqui? Tem super comprometido aqui? E aí? Tem? Coloca aqui se você é super comprometido, super comprometida. Coloca aqui pra mim. Cadê, meus queridos? É isso aí, super comprometido, que teve todos os dias aqui comigo, então a maioria dos dias, que comentou, que trouxe gente, que aplicou. Parabéns pra você que esteve aqui. Parabéns, eu tenho certeza que sua grande recompensa já chegou, né? Que é melhorar a sua visão, mas a gente ainda vou te presentear amanhã, você vai gostar muito. Ó, só para lembrar, hoje nós vamos fazer um exercício com 2 canetas. Separou? Separou 2 canetas aí? A gente vai fazer aqui, simulando esse exercício aqui das bolinhas coloridas. Você vai ver, inclusive, que tem no treino da Super Águia, que eu vou te apresentar a história dela hoje. Já vai ficar curioso para saber o que acontece com essas bolinhas aqui? Eu vou te contar, tá bom? Então separa aí, se você não tiver 2 canetas, 2 bastões, 2 lápis, pega qualquer coisa aí. Se não tiver, não tem problema, a gente simula com os seus dedos, tá bom? Mas é legal a caneta. Se você tiver, já separa aí, tá bom? Amanhã, você traz tudo. Tudo que você separou, porque eu vou fazer um monte de surpresas aqui. Então, tudo que você vem separando de materialzinho, alguma coisa com letras, bolinha que você arrumou aí, cartão, fita crepe, tudo que você vem separando, as canetas, tudo, pode trazer tudo, tá? Traz tudo aqui que vai ser uma coisa surpresa, vai ser algo totalmente diferente. Você vai ver que eu vou estar acompanhada
Já tô revelando as surpresas aqui pra vocês. Sim, algumas águias estarão aqui comigo. A nossa aula de amanhã vai ter plateia. Vai ser incrível, vai ser muito legal. Você vai ver que vai ser diferente. Você vai amar, 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 amar. Olha eu revelando aí. Olha eu revelando parte da surpresa. Olha eu revelando a parte da surpresa das minhas queridas águias. Aliás, tem águia acompanhando a gente aqui? Coloca aqui pra mim. Oi, oi, oi. Boa noite, águias. Boa noite pra vocês também. Um beijo enorme. Que bom que vocês estão aí reunidas. Minhas queridas águias. Alunos aqui da Academia das Águias. Um beijo, beijo, beijo pra vocês. Beijo, beijo, beijo pra vocês. Pois é, algumas das águias que você viu aqui nesses dias estarão aqui. Você vai poder ver o rostinho delas aqui comigo também, uma surpresa pra você. Mas a gente vai ver tudo isso amanhã. Tá bom? Tudo isso amanhã. As águias são quem? Quem são as águias, né? São os nossos alunos. Alunos da Academia das Águias, que têm resultados, que estão aí por você, torcendo pela sua melhora, que acreditam na sua melhora também. E isso é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Elas vão estar aqui comigo, a gente vai praticar exercícios. Sim. Lembrando que tudo que a gente praticou aqui, né? Nesses últimos dias. E o que a gente vai praticar aqui amanhã também são exercícios gerais, exercícios que são para todo mundo, tá bom? Porque exercícios mais específicos mesmo é depois que eu te conhecer pessoalmente, minha equipe te conhecer pessoalmente, a gente poder montar um plano exclusivo para você, mas disso a gente vai falar amanhã, tá bom? Mas eu tenho certeza que se você tá aqui, você já aprendeu muito, não é verdade? E já começou a melhorar a sua visão? Verdade? Conta aqui para mim. Quais foram as melhoras que você sentiu na sua visão nesses últimos dias aqui com a gente? Conta aqui. É bom demais ver essas melhoras, é bom demais sentir essas melhoras de vocês. Tenho certeza que sim, muitas coisas aconteceram, né? Clareou, já começou a clarear, os olhos já começaram a ficar mais lubrificados. Começou a ver que realmente é possível melhorar a visão, não é? Verdade? Conta aqui pra mim. Ó, foi exatamente isso que a Super Águia recebeu, esse acompanhamento que eu falei para você, e também o que foi que ela sentiu nos olhos dela, né? E aí eu queria que você acompanhasse a história dela aqui e entender o que aconteceu, quais eram os desafios dela, qual era o problema visual dela, e você vai colocando aqui para mim, se você tinha esse problema visual também, e aí você vai prestar atenção no treino que a gente montou, como é que a gente tratou dela aqui. Ela fez, por exemplo, cirurgia nos olhos. Você também já fez? Me conta aqui enquanto você vai conferir essa história. Olha só. Oi, eu sou a Luciana e desde pequena que eu uso óculos. Na verdade, eu desconfio que eu já saí da barriga da minha mãe usando óculos. Porque quando eu tinha meses, descobriram que eu tinha estrabismo. Então, meu olho esquerdo ele não servia para nada. Eu tive que esperar até 3 anos para fazer minha primeira cirurgia. Logo depois veio o resultado de que eu tinha tido uma perda de visão, porque o olho esquerdo ficou inútil por esse período. Mas eu era muito pequena. E como eu acho que eu nunca tinha visto direito, eu não me importava como eu via. Eu demorei a aceitar que eu precisava usar óculos. Até que com 8 anos eu não conseguia acompanhar a aula. Eu não conseguia copiar o que estava escrito no quadro. Então eu aceitei que óculos fazia parte da minha vida. E é muito ruim, numa piscina, numa praia. Em 2012, eu resolvi fazer a operação de laser. De 2012 a 2018, eu sentia que eu enxergava bem. Em 2018, eu comecei a perceber realmente a necessidade de ver de longe. Me parece que primeiro voltou o astigmatismo e depois voltou a miopia. Mas hoje eu tenho um pouco dos dois. Não demorou muito para voltar o grau. E com isso, o olho não enxerga direito. Desde então, o que é que eu percebo? Que às vezes eu estou conversando com alguém e o olho esquerdo se perde sozinho. Eu passei a ter dificuldade de enxergar de longe, novamente, e depois de perto. Até que em 2020, no início da pandemia, eu tive a prescrição de usar óculos para ler, assistir TV, usar o computador. E aí
eu descobri que eu não consigo usar óculos de perto. Na hora que eu coloco os óculos, é como se fosse uma lupa para aumentar tudo. Na hora que eu coloco os óculos e começo a olhar, eu fico tonta, eu enjoo. Eu ainda consigo enxergar. Fica ruim, mas eu enxergo. Por exemplo, eu vou fazer um esporte, aí eu vou correr atrás de uma bola. Eu não tenho certeza se a bola está muito perto ou muito longe. E eu tenho uma sensação de que ainda é algum resquício do estrabismo. Porque, segundo o médico, a pessoa estrábica ela não consegue ver o fundo, o raso, o perto e o longe, a distância. Então eu percebo que isso ainda existe na minha vida. Quando eu cheguei na consulta da oftalmologista, que eu acompanho todo ano, por conta até da cirurgia, e quando ela falou, olha, agora já está perigoso para você dirigir, então você vai precisar fazer óculos, pelo menos para usar durante a noite. Eu me senti, eu não tenho nem palavras para dizer, tristeza, frustração, porque mesmo sabendo antes da cirurgia que podia voltar, é diferente quando volta. Porque se eu tiver que listar todas as coisas que eu tenho, do pouco do estrabismo que sobrou, da perda de visão que eu tive, que o médico disse que não tinha como recuperar, da miopia, do estrabismo, da presbiopia, é tanta ia que a mosca volante é algo que eu não vou dizer que se puder deixar de ter, eu não vou querer. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu penso na dificuldade da minha médica, do meu médico primeiro, quando eu era criança, de dizer que eu perdi a visão e não tinha o que fazer, e da que me operou, e depois me acompanhou, e viu voltar o grau, eu imagino eles como pessoas que conseguem andar até um determinado ponto. Eu me coloco no lugar deles. Se eles não conhecem como resolver, para eles não tem solução. Bom dia, Luciana, tudo bem, querida? Como é que você está? Bom dia, tudo ótimo, e você? Nesse encontro, a gente vai fazer algumas observações, nós vamos conversar sobre a tua rotina, vamos conversar sobre os teus problemas visuais. Cirurgia, você já fez alguma cirurgia nos olhos? Já fiz 2. Tá, qual foi a primeira e o ano que você fez? A primeira eu tinha 3 anos, foi 77. 77. Ou 77 ou 78, agora eu tô na dúvida, que eu não sei exatamente. Qual foi a cirurgia? Foi de estrabismo. No olho direito? 2012 eu fiz a de laser, mas eu fiz para corrigir a miopia e o astigmatismo. Você tem dificuldade para perto também? Presbiopia, sim. Presbiopia. E a presbiopia tá mais alta do que a miopia, viu? E o astigmatismo. O olho nunca ficou 100%. A diferença é que antes ele ficava o tempo todo errado e agora ele, às vezes, quando eu estou prestando atenção para você aqui, olha, ele já vai começar a mexer. Quando eu fiz a cirurgia de miopia, escolheu essa técnica porque a minha córnea era fininha. E aí não dava para, se cortasse, estava no limite de cortar para abrir a técnica mais moderna, mas ela fez essa porque ia guardar a córnea se eu precisasse fazer uma segunda. Conta pra mim da Luciana, Anne. Verdade, a Luciana foi um caso incrível. Eu me identifiquei muito com a história dela. E a Luciana é uma pessoa que é acostumada a visitar o oftalmologista. Ela nasceu com problemas visuais. Então, ela tem um histórico de uma criança que rejeitava a visita ao oftalmologista, um adolescente e um adulto que não gosta. Vai porque tem que ir. Hoje, ela... Interessante, então ela já nasceu com problema de visão. Isso, exatamente. Só que, contando desde a infância, ela teve que aguardar um momento para poder fazer a cirurgia. E foi aos 3 anos que ela fez uma cirurgia de estrabismo.
O olho é preso por músculos, então quando esses músculos eles estão desordenados, eles estão mais contraídos do que o normal, ou quando um músculo está muito contraído e o outro muito relaxado, pode acontecer um desequilíbrio nessa musculatura e aí os olhos desviam, fica vesguinho, o olho foge mesmo. Não só por causa disso, mas também porque o cérebro não está mandando estímulo para aquele olho. Olha só, o olho aqui cheio de músculo, com uma cinta de músculos e vários nervos chegando aqui para estimular o movimento dessa musculatura. Uma pessoa com estrabismo, com desvios dos olhos, muitas vezes o olho mais fraco foi esquecido pelo cérebro, porque o cérebro tem a lei do menor esforço. Então, ao invés de estimular aquele olho que tem menos visão, ele vai jogar a visão para o olho que tem mais visão e vai esquecer daquele olho que não está funcionando ainda tão bem. Um dos piores erros é achar que a gente não pode reverter isso e que o cérebro não vai começar a prestar atenção nesse olho que ainda está mais fraco. Muitas vezes o estímulo não é feito e por isso que o olho não melhora. Gente, passar por uma cirurgia nos olhos não é fácil. Imagina aos 3 anos. Eu tenho uma criança em casa, eu fico imaginando como deve ser passar por uma cirurgia com 3 aninhos e a cirurgia de estrabismo, né? Que não é nada simples, enfim, mas é algo que realmente, quando eu fiz a aula com eles, eu senti que essa questão de, desde quando ela era criança, ter esse problema, traz nela essas emoções até primárias de sofrimento, né? Exatamente. E ela não usa o óculos. Tem a prescrição, tem a receita, mas nunca fez o óculos e não tem vontade de usar e não vai usar. Ela foi bem verdadeira. Tipo assim, me ajuda porque eu não vou usar óculos. Então assim, você se vira aí, me ajuda a enxergar sem óculos. Exatamente. Ainda bem que a gente sabe fazer isso. E ela falou pra mim que ela não usa e ela não vai usar. Eu falei, então a gente já tá aí na metade do caminho. Quando eu conversei com ela sobre a rotina, ela me contou que a rotina dela é uma rotina um pouco diferente, porque ela trabalha no computador e ela não consegue, nesse momento, o vilão ficar muito tempo no computador e esquecer o tempo passar. É muito comum, né? Isso. As pessoas não piscam, não bebem água, não respiram, não... Eu já atendi muitas pessoas que não sabem se está de dia, se está chovendo, se está sol, né? Pessoas que trabalham dentro de agências bancárias, por exemplo, né? Concurseiros. E sem contar que tem aquela pergunta tão comum, né? Eu trabalho no computador, eu assisto TV à noite. É melhor com luz ligada ou com a luz desligada? E aí a gente sempre trabalha, né? Tipo, de fato, aquilo não influencia tanto, o que influencia é aquele hábito visual de se prender na tela, não piscar. É até bom que o ambiente esteja iluminado, mas não adianta nada se você usar 8 horas e não descansar, né? Exatamente. Que bom que você conseguiu trazer isso dela, porque às vezes a gente vai descobrir esses maus hábitos depois, mas você já conseguiu extrair dela já na primeira sessão. Isso, porque ela me perguntou, uma das primeiras coisas foi, mas como eu vou fazer se eu trabalho até às 7 da noite no computador? Em que momento eu vou parar para fazer o exercício? E eu conheci a Tati, porque eu tive um impulso de só estudar com o abajur, muita lâmpada aqui. Então eu ia dormir, eu fechava os meus olhos, aquelas luzes estavam aqui, por mais que eu estivesse dormindo, tá? Então o que eu tive que mudar na minha rotina? O intervalo. E nesse momento, o meu melhor aliado foi o despertador. Porque às vezes, Luciana, a gente está tão focado no trabalho, às vezes a gente tá com aquele compromisso com uma hora marcada e a gente acaba, meu Deus, eu tô há 5 horas no computador. Então é nesse momento que o despertador ele vai ser teu aliado. Como é que a gente vai fazer? 40 minutos despertador, 40 minutos despertador. Outra coisa que eu conversei com ela, e que isso é quase unânime, eu sempre pergunto das pessoas, mas e o teu ambiente de trabalho? Tem uma janela? Consegue olhar longe? Consegue mexer no computador e ao mesmo tempo olhar para uma janela? Né? Consegue levantar no teu ambiente de trabalho? Então, dessa forma, eu conversei com ela sobre a posição da mesa também. Se ela tivesse de costas, era importante que ela virasse para poder conseguir ter acesso a essa janela. Você sabe que quando eu fui construir um escritório,
eu passei muitos meses, eu e o Bruno, procurando um lugar que pudesse proporcionar isso para as pessoas. Se vocês forem reparar, todos ao redor de tudo tem vista, dá para olhar longe, e as mesas estão todas corretamente posicionadas para a luz vir na lateral, e são todas bem iluminadas. Quando a gente foi construir esse ambiente, porque hoje nós já somos mais de 350 pessoas. Vocês conhecem pessoas que trabalham no suporte, mas tem pessoas que estão aqui nos bastidores que são pessoas que precisam de um ambiente bom para trabalhar, as pessoas que sobem os vídeos na internet, as pessoas, né, que muitas vezes precisam responder os alunos. Então a gente se preocupou muito com isso, mas é raro um lugar que tenha esse tipo de ambiente para as pessoas trabalharem, né? Essa preocupação, né, com o bem-estar das pessoas. E aí é legal alternativas para isso. Então, vamos dar uma voltinha no quarteirão depois do almoço para tomar um solzinho. Às vezes vai almoçar um pouco fora, leva a marmita, mas come do lado de fora. Vai para uma das salas de reunião que tem vista, fica ali um pouquinho, né? Às vezes eu já cheguei até a recomendar uma aluna que não tinha tempo também, só trabalhava o dia todo. Eu falava assim, olha, vai ao banheiro, quando você for ao banheiro, você vai ficar 3 minutinhos ali, ó, palme, já vai, e super adianta já essas pílulas de descanso. Faz isso. Exatamente. Ela conversou também comigo, Tati, que além dessa cirurgia que ela fez na infância, em 2012 ela fez um procedimento de laser, porque ela fez a ceratotomia radial, que é isso, a cirurgia laser para reduzir grau. Isso. Mas aí a primeira coisa que eu perguntei dela, né, por que você fez a laser? Como que foi? Pedi para ela me contar a história. E ela me contou que ela tem a córnea muito fina. Ela fez o laser receosa, e isso não gerou a expectativa que ela tinha da cirurgia. E geralmente não gera, né? Quase todas as pessoas que chegam até nós, que fizeram a cirurgia de redução de grau, já chegam até nós porque voltou o grau. Ou então tem a córnea sensível, olho seco, sensibilidade à luz, né? Isso é tão bom quando astigmatismo, às vezes vira outro problema. Eu muito acostumada a receber casos assim. E o que a gente faz, por exemplo, de trabalhar a visão da maneira natural, ajuda a que pessoas tomem conhecimento que isso existe e parem de fazer essa cirurgia, que é uma cirurgia eletiva. Não é uma cirurgia obrigatória, é uma cirurgia que eu posso escolher fazer ou não, como uma cirurgia estética muitas vezes, só que as pessoas não entendem o quanto é perigoso, o quanto pessoas chegam pra gente com a visão pior do que quando foram ali pra mesa de cirurgia, né? E ela já ter passado por uma quando criança e outra com quantos anos? Ela teve que aguardar os 3 anos de idade para fazer a primeira cirurgia. E a segunda cirurgia? Em 2012. Então ela já estava adulta. Já. Uhum. A cirurgia que comumente é feita na córnea para retirar o grau dos óculos, na verdade ela corta a córnea, né, ou com laser, enfim, e não trata a causa do problema, que é o tamanho do globo ocular. E eu já recebi muitas e muitas pessoas que chegaram até mim com cirurgias muito mal sucedidas e que voltaram depois de um tempo, porque realmente mexe na estrutura da córnea, mas não mexe no formato. Então é uma cirurgia que, na maioria dos casos, ela retorna e ainda deixa algumas sequelas, como olho seco, ressecado, sensibilidade à luz. A pessoa fica vendo aquele halo da cirurgia e às vezes volta, inclusive com outro grau, era um grau para perto, vira um grau de longe. Já recebi muitas pessoas assim também. Além de tudo isso, né, então, temos o astigmatismo, miopia, estrabismo, porque ela fez a cirurgia de estrabismo, porém, ela continua com desvio. Né? Porque muitas vezes volta, né? Isso. E eu falei pra ela que nós íamos trabalhar bastante exercício para musculatura extrínseca, fiz exercícios com ela, nós fizemos juntas exercício de alongamento estático, alongamento dinâmico, falei pra ela que nós vamos trabalhar as contas de Brock, e assim, além desse combo, tem também moscas volantes. Então, vamos entrar com exercício de automassagem, relaxamento, respiração, seguir as moscas. As moscas volantes acontecem aqui nessa região, no vítreo. Aqui ele tá durinho, mas ele é uma
geleia. É uma geleinha que está aqui para facilitar a passagem de luz que chega aqui pela frente e tem que ser processada aqui na nossa retina pelo nervo óptico. Quando esse carinha aqui, que era para ser transparente, começa a ter resíduos, você começa a ver essas mosquinhas, as pessoas veem moscas, aranhas. Eu tenho alunos que falam que estão vendo os verdadeiros zoológicos dentro dos olhos, porque eles estão caminhando por aqui. O vítreo, ele tem muito colágeno, muito ácido hialurônico, então é uma estrutura completamente transparente que vai sujando conforme nós não usamos bem os nossos olhos. Então esses resíduos, eles vão se acumulando. E lembra aquela caixinha de Natal que quando você fazia assim e a neve ficava toda agitada, mas quando fica paradinho, a neve se deposita tudo embaixo? Então, o vítreo é a mesma coisa. Quanto mais estressado, mais agitado a gente está, mais as moscas volantes aparecem. Com o relaxamento e o estímulo certo, elas desaparecem. Falei para ela que nós não iríamos começar com todos os exercícios, trabalhando para todos os problemas visuais. Eu falei para ela, calma, ela estava querendo bastante, né? Sim, As pessoas ficam ansiosas, então eu falei, nós vamos trabalhar por etapas. Vamos fazer esses exercícios, você me dá um feedback de como você sentiu, se teve alguma dúvida, e a gente vai modificando aos poucos os exercícios. Ela ficou super animada e falou que vai se comprometer e fazer. E vai ter muito resultado. Eu me identifiquei muito com ela também. Na aula até contei para ela sobre a dificuldade que é, inclusive cheguei a me emocionar porque lembrei como eu tinha vergonha de tirar fotos, gente. Eu vi a sua história e eu tive estrabismo muito tempo na minha vida, né? E quando eu comecei os exercícios, um dos meus porquês, além de me livrar das minhas dores de cabeça, que eram muito ruins, me tiravam o sono, né? Me impediam de estudar, que era muito difícil, tinha que ficar voltando para casa porque estava com dor de cabeça, não conseguia ficar na faculdade muito tempo e tal. Mas além disso, era poder tirar foto sem os meus olhos desviarem. Como eu queria sair numa foto olhando de frente e não ficar preocupada se as pessoas estavam olhando que os meus olhos estavam desviando, sabe? E eu me identifiquei muito com essa história exatamente por isso, porque é uma preocupação de quem tem estrabismo quando das pessoas estarem olhando para você, e eu me emociono porque eu lembro disso, mesmo depois de já ter superado, mas é uma dor que a gente sente, de quando nós vamos olhar para as pessoas e a gente não sabe se os nossos olhos estão desviando ou não. E a gente até desconcentra que a pessoa está olhando para a gente ou ela está olhando para o desvio, né? Quem me vê hoje nos vídeos com mais de 1 milhão de inscritos no canal não sabe como era difícil eu ficar na frente de uma câmera, porque eu sabia que as pessoas iam olhar para o desvio dos meus olhos. E quando a gente melhorar isso, a gente vai melhorar com ela a autoestima, a autoimagem e até empoderá-la no trabalho do que ela quiser fazer. Pois é, era muito difícil mesmo, sabe? Como eu disse ali, quem me vê nas câmeras hoje, né, não sabe que eu fugia das câmeras quando eu era mais nova. Não sei se você viu foto minha quando criança, eu mostrei aqui nas outras aulas. Coloca aqui para o pessoal ver. Olha só, esse era antes. Uma consumo de garrafa, dificuldade, algumas fotinhos minhas aí. Mas é o antes e o depois aqui. Mostra aqui o depois agora. Exatamente, é o depois. E é isso, gente. Se eu conseguir, você também consegue. Sabe, o que eu tenho aqui nos meus olhos, você também tem. E é possível melhorar, é possível ver melhor. E eu vejo isso na visão de milhares e milhares de pessoas, né? São mais de 100 mil águias espalhadas pelo mundo. E é muito linda a transformação de cada uma delas. No meu processo de melhora visual, um dos exercícios que eu fiz foi esse das continhas, esse aí, que você viu a Super Águia de hoje fazendo, não é? Essas bolinhas aqui. Eu vou simular para você esse exercício. Deixa eu só explicar um pouquinho como funcionam essas bolinhas. Quando a gente precisa melhorar a visão dos dois olhos juntos, a gente precisa focar, ensinar o nosso cérebro ao que ele pode focar e o que ele não pode focar. E aí, quando você faz esse exercício com as bolinhas alinhadas aqui, ó, você consegue trabalhar a visão 3D. Eu olho para a primeira bolinha, as outras duas se duplicam. Eu olho para a bolinha do meio, forma uma figura de X, e eu olho para a bolinha do final, essas da frente que se duplicam. E a gente vai alternando a cor das bolinhas e treinando os olhos no que eles podem focar e o que eles não podem focar. E isso faz essa fusão dentro do cérebro, a união
das imagens. É incrível, esse exercício aqui, ele tem efeitos muito poderosos na visão. A gente vai simular com 2 canetas. Você não tem aí, provavelmente, né, as contas. Esse exercício se chama contas de Brock, tá bom? Contas de Brock, o nome é confuso, mas ele é super simples, né? Antes de a gente fazer, separa a caneta aí, mas antes eu quero te mostrar uma pesquisa. Essa é uma pesquisadora que se chama Susan Berry. Ela usou esse exercício aqui e mesmo depois dos 40 anos ela conseguiu recuperar a visão 3D. Olha rapidinho, depois a gente vai praticar. Eu pesquisei muito sobre o método e encontrei muitas pesquisas interessantes, inclusive nos departamentos de oftalmologia, mas uma que me chamou muito a atenção foi de uma neurocientista chamada Susan Berry. A Susan Berry nasceu com um problema de visão, ela não conseguia juntar a visão dos 2 olhos, ou seja, ela não tinha noção de profundidade, não tinha visão 3D. E depois dos 40 anos, mesmo desenganada pelos médicos, dizendo que ela nunca conseguiria ter visão de profundidade, ela começou a estudar os exercícios visuais e se fez como caso. Ela usou o caso dela para fazer a pesquisa e várias pesquisas vieram depois desse caso que ela fez com ela mesma, inclusive. E ela usou esse exercício aqui. Um exercício que nós usamos muito com os nossos alunos, que é um exercício chama contas de Brock, usando essas bolinhas, que vai ensinar os olhos onde eles têm que fixar e onde não tem que fixar. E isso vai ajudar a fazer essa fusão da visão. Os 2 olhos trabalhando juntos e tendo essa visão 3D, essa visão de profundidade, que é tão importante para a gente dirigir, é tão importante para a gente caminhar, para não esbarrar nas coisas e para ter exatamente essa noção 3D. A Susan Berry melhorou tanto que ela publicou uma pesquisa científica com o caso dela e até um livro que chama Fixing My Gaze, que é fixando o meu olhar, que ela não conseguia fazer antes e conseguiu depois dos exercícios, mesmo depois da idade, mesmo depois de ter sido desenganada pelos médicos. E isso é muito interessante para as pessoas que dizem que nervo óptico não pode se recuperar depois dos 7 anos, ou então que um problema visual considerado irreversível pela medicina convencional não pode ser tratado. Pois é. A gente vai aqui tratar do jeito certo dos seus olhos. Vamos fazer? Vamos fazer esse exercício simulado? Você vai ver que é legal, muito legal. Talvez você consiga fazer logo nesse primeiro momento. E ótimo, maravilha. Se você não conseguir, é porque ainda precisa exercitar mais. Então não fica nervoso, nem nervosa não. Tá tudo certo. Nos próximos dias você continua fazendo, você vai conseguir exercitar. Às vezes precisa de algum ajuste pro seu caso, tá? Mas no final das contas, depois vai fazer bem pra você. Então vamos com paciência, tá bom? Pegou 2 canetas. 2 canetas, tira óculos, tira lente, tá bom? Se você não tem 2 canetas aí, você vai usar os seus 2 indicadores. Vai fazer 2, aí ó, número 1, sinal de número 1 com as 2 mãos, tá? Então, se não tem caneta, faz o sinal de número 1 com as 2 mãos, tudo bem? E a gente vai fazer o seguinte, você vai colocar as 2 canetas alinhadas assim com a sua visão. Olha só, uma na frente da outra, uma um pouco mais perto, outra um pouco mais longe, tudo bem? Posiciona bem retinho ali com o seu nariz, as 2 assim. Solta, relaxa o ombro, relaxa, respira. Pisca. E aí o que você vai fazer? Você vai olhar para a caneta que está mais perto de você, ou para o dedo, se você está fazendo com o dedo. Quando você foca na caneta que está mais perto, percebe que a de trás fica 2, se duplica? Tem 2 canetas aí atrás, se você olhar para trás ela vai sumir. Você tem que olhar sempre para a caneta da frente, nesse caso. Ou para o dedo. Se você está olhando para o dedo, consegue ver 2 dedos aí atrás? Pisca, vai vendo, respira. Aí, relaxa, deixa eu te explicar o que acontece. Nossa visão central é uma só. Você não pode olhar para uma caneta e ver 2 canetas. Se acontece isso com você, olhando, quando você foca, você tem visão dupla. E aí a gente tem que trabalhar isso, tem todo um programa, um protocolo de visão dupla que é maravilhoso. Inclusive esse exercício é um deles, tá? Então é muito legal. Então você tem que olhar para uma coisa, ela ser única. Para isso tem que juntar a visão dos 2 olhos. Só que a visão periférica, essa visão lateral, cada olho tem uma. Então, quando tá tudo alinhadinho aí, você vê uma na frente e 2 atrás, porque uma é a visão dos 2 olhos juntos, e aqui viram 2, porque separa, cada olho vê uma caneta aqui, e aí ficam 2 atrás, parece magiquinha, não é? Tati, não consigo, não dá, não vi, não. É porque um olho tá muito desequilibrado, tá diferente do outro, mas isso a gente vai treinando aos poucos, não se preocupa. A gente vai tentar fazer agora de novo, ao contrário. Você olhar para a caneta mais longe e ver 2 mais perto. Vamos testar? Vamos ver se dá?
Vamos lá, ó. Alinhou as duas canetas ou os dois dedos, pisca. Olha para aquela que está mais distante agora. E você vai olhar meio que através da primeira, né? Vai olhar lá longe na outra caneta ou no outro dedo e vai perceber que a caneta ou o dedo que está mais perto tá 2. Pisca. Às vezes você vê que um lado está mais apagado que o outro. E aí a gente vai melhorando. Olha para a caneta. Ó, não muda seu foco. Tem que olhar lá longe para poder ver 2 perto. Conseguiu? Tem hora que você vai ajustando aí, vai achando a posição e acontece. Olha lá longe e vê 2 canetas perto. Pisca, pisca, pisca. Relaxa, relaxa. Conseguiu? Vamos de novo para a caneta mais perto? Ou o dedo? E a gente vai fazer assim, ó. Olha para uma e depois a gente vai olhar para mais longe. Olha para mais de perto e depois para mais de longe na mesma sequência. Vamos lá? E aí, ó. Vamos, alinha as 2 canetas, olha primeiro para mais perto, ou para o dedo. Pisca, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo 2 lá atrás? Ótimo. Olha para a caneta que está mais longe e vê 2 aqui perto. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, sente que legal? Onde você foca é 1, onde você não está focando, 2. Todo mundo consegue fazer esse exercício? Não. Mas se você conseguiu, coloca aqui que você conseguiu. Se você conseguiu só por alguns momentos também, me conta aqui como foi para você. Quando você conseguir isso certinho, é sinal que seus 2 olhos estão funcionando bem juntos, tá? E é uma das funções muito importantes para a sua visão melhorar. Gostou? É muito legal, né? Tem coisas que a gente consegue fazer com os olhos aí que você nem imagina. Ah, que legal, ó, bastante gente conseguiu, que bom. Ótimo. E aí com as bolinhas, como tem várias bolinhas, aí vai aumentando o nível de dificuldade. Se com 2 foi fácil, a gente passa para 3, 4, 5 e vai realmente trabalhando essa musculatura da visão. É incrível, me ajudou bastante. Tenho certeza que ajuda muita gente também. Para você achar que não ajuda só pessoas que têm estrabismo ou pessoas que têm visão dupla, tá bom? Eu quero colocar aqui para você todos os problemas que esse exercício também ajuda. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, eu sempre compartilho uma imagem com vocês. Me conta aqui se você tem esse problema visual que vai aparecer na tela agora para você. Olha lá, ó, miopia, grau alto, grau baixo, se você usa óculos desde criança ou começou a usar depois de adulto, hipermetropia, presbiopia, vista cansada, braço curto, né, problema para ver de perto, astigmatismo, estrabismo, ambliopia, desvio dos olhos ou olho preguiçoso, catarata, antes ou mesmo depois da cirurgia, glaucoma com a pressão controlada ou não, problemas no nervo óptico, palidez no nervo óptico ou traumas ou até câncer, descolamento de retina, olho seco, olho irritado, degeneração macular, buraco na mácula, membrana epirretiniana, retinose pigmentar, sequela de AVC, visão dupla, ceratocone, nistagmo, descolamento de vítreo, retinopatia diabética, pitose, pálpebra caída, espasmo palpebral, aquela pálpebra que pula, distrofia de Fuchs ou córnea gutata, uveíte, blefarite, neurite óptica, aquela neurite que vem depois de uma doença autoimune ou então na esclerose múltipla, doença de Stargardt, pterígio, moscas volantes, toxoplasmose, albinismo e até alguma síndrome rara, síndromes que têm nomes diferentes aí que você já possa ter sido diagnosticada ou diagnosticado. O método ajuda em todos esses casos para você saber que você está no lugar certo, na hora certa, no melhor momento para entender como é que isso funciona. Pois é, já passou de tudo pelas minhas mãos. Tudo pelas minhas mãos. Então, o problema que você ouviu saindo da minha boca aqui é porque realmente já passou pelas minhas mãos. Tanta gente, 20 anos atendendo, mais de 100 mil pessoas passaram pelas minhas mãos para você ter ideia. Então, se você não viu o seu caso aqui, o seu problema de visão aqui na tela, você saiba que se você tem olho e vê pelo menos vultos, o método pode funcionar para você. O método vai te ajudar, tá bom? E a gente cria treinos específicos para cada problema de visão aqui. Às vezes tem pessoas que têm vários juntos também, não tem problema, a gente ajuda da mesma forma.
E como? Com os exercícios. Eles são tão fáceis, né? Todos os exercícios são fáceis, são gostosos de fazer. Concorda comigo? Concorda comigo? Coloca aqui se você concorda comigo. Comenta aqui, concordo. É tão bom, né? Exercitar os olhos. A super águia de hoje também concorda. Olha só o que ela falou. Para mim, esse programa é essencial, porque ele vai realizar um sonho meu, de parar de usar óculos. Na verdade, eu não estou usando óculos agora, eu não quero é voltar a usar óculos. A liberdade que eu conquistei, eu não quero mais abrir mão. Então, o programa vai me propiciar essa possibilidade de conseguir enxergar bem de novo. O Sunning, para mim, é o melhor. Porque ao mesmo tempo que eu tomo um sol, que é revigorante, eu sinto que isso, de fato, mexe com o meu olho. E faz o contrário do que a gente espera, que é de colocar o óculos escuro quando vai para o sol. E eu gosto da sensação do sol no rosto. Então, é o que eu mais espero. Logo depois é o palming, que dá aquele calorzinho no olho. Desde que eu comecei a fazer o exercício, o que eu senti foi que meu olho esquerdo, que é o que desvia de vez em quando, acordou para a função dele. Então eu consigo perceber que ele está tentando se entender com o direito. Então às vezes eu percebo que ele está ali, agindo, porque o meu direito é o dominante. Eu senti dificuldade com alguns exercícios, que é o balanço longo, que como eu tenho uma condição chamada cinetose, que eu fico tonta, é fazendo o exercício que eu percebo que ele me deixa tonta. Mas a Anne já disse para eu não me preocupar, que ela vai procurar uma alternativa para eu estimular usando um outro exercício. Eu acho que o programa traz uma estrutura bem completa. Eu diria que o grande diferencial é a existência do coach. Porque apenas os exercícios a gente vê, no início faz o que gosta, relaxa no que não gosta. Quando tem alguém que está ali cuidando da gente e a gente interage no WhatsApp, eu combinei com ela que eu ia mandar todo dia, quando eu fizesse o exercício, o que eu fiz, se eu tive alguma dificuldade, eu tenho um compromisso. E aí, quando a gente estabelece esse compromisso, é mais difícil de faltar. Eu diria que sem o coach, seria muito mais complicado para fazer. Além disso, a academia com pessoas diferentes passando o exercício, eu me sinto fazendo junto. Porque mesmo que eu não faça ao vídeo daquele momento, que eu pegue um gravado, eu consigo ir para o ponto, parar se eu precisar me ajeitar e tô ali com a pessoa falando junto comigo. Inclusive eu faço assim, a pessoa mostra e às vezes vai conversar um detalhe, eu continuo fazendo o exercício. Em tempo que ela está falando, eu já estou cumprindo aquele pedaço. E eu não conto esse tempo como dos meus exercícios, é como se fosse um extra, para fazer mais rápido. Olá a todos, meu nome é Orane, eu sou da turma 28 do Olhos de Águia e depois entrei na Academia das Águias, que é uma ideia muito interessante porque você tem exercícios diários, então você tem um acompanhamento. Todos os coaches são muito atenciosos, né, com exercícios bem interessantes e que você pode, inclusive, fazer depois porque eles ficam gravados. Então, a gente tem um acompanhamento praticamente diário, o que é bem estimulante também, né? Então, eu tive, ao longo desse tempo, várias melhoras. A questão dos derrames oculares, eles sumiram, eu tinha com uma certa frequência. O olho seco também, eu não uso colírios mais. A questão da visão da leitura melhorou bastante, eu estava com um pouco de dificuldade, a vista embaçada, e os exercícios foram clareando isso. Eu hoje consigo ler letras bem pequenas. O uso do óculos diminuiu muito, o óculos de sol também, eu praticamente não uso mais no dia a dia, né? Então é um tratamento, um acompanhamento que realmente vale a pena fazer, porque não toma muito do seu tempo. Também não é uma questão assim de ser caro, porque uma consulta hoje é muito mais cara do que a mensalidade que a gente tem, né? E no caso a gente está tendo esse acompanhamento com frequência. Então eu queria agradecer a ideia, né, que a Tatiana teve, o atendimento dos coaches, né, e o cuidado que eles têm com a gente, e dar os parabéns pelo trabalho,
Porque a gente passa anos, né, com tratamentos que vão se arrastando e que não chegam, né, aonde a gente quer, ao resultado que a gente quer. E é muito gratificante você sentir essas melhoras, mesmo sem fazer muito esforço, né? É bem legal. Então, parabéns pelo trabalho, né? A gente só tem a agradecer. Continuidade e acompanhamento é a chave. Sabe? Por isso que é muito importante todo o programa, tudo o que compõe o programa para você enxergar melhor. Tá bom? Para quem vem colocando aqui, inclusive nos comentários todos esses dias, que precisa desse tipo de acompanhamento que tem na Academia das Águias, que você viu aqui, que as águias acabaram de falar, quem quer ser águia, quem precisa ser atendido por nós nesse tratamento, que é um tratamento pago, atendido individualmente. Eu sei, a gente já anotou muitos nomes de vocês aqui, eu sei todos que estão interessados. A gente está aqui fazendo esse movimento aqui na equipe, pensando em como é que a gente vai realmente fazer para poder atender todo mundo. Amanhã eu vou falar sobre isso, tá bom? Amanhã eu vou trazer aqui uma surpresa e 2 presentes. Os 2 presentes estão relacionados a isso, tá? Estão relacionados a isso. Então, continua comentando aqui, tá? Se você quer ser atendido por nós, se você precisa entrar na Academia das Águias, que eu vou anotar o seu nome aqui. Então, vai colocando aqui, preciso de atendimento, realmente eu preciso ser águia, preciso de ajuda, quero esse tipo de acompanhamento. Aproveita para comentar aqui, tá bom? E realmente está chegando a hora, né? Tá chegando a hora de você acabar com esse sofrimento aí na sua visão. Tá chegando a hora de você entender que não precisa mais passar por dor no olho, dor de cabeça. Sabe? Passar por situações que você não consegue ler o quanto você quer. Que você não consegue pegar um ônibus, que você não consegue olhar no celular, não consegue digitar uma senha, não consegue ler um rótulo. Não. Já chegou a hora de você superar tudo isso. De conseguir enxergar melhor, assim, inclusive, como a super águia conseguiu. Enquanto você vai comentando aqui que você sabe que você precisa disso, eu quero que você acompanhe aqui. O que aconteceu, hein? Com a super águia da aula de hoje? Confere. Boa tarde, Luciana. Tudo bem com você? Como é que você está? Oi, Anne, boa tarde. Mais uma sessão. Vamos. Que bom estar aqui com você. Olha, hoje nós vamos fazer o nosso registro de evolução, segundo registro de evolução, para que a gente consiga fazer aquela comparação entre o primeiro registro e esse hoje. Então vamos começar com essa, que é letras grandes e pequenas do tipo 16, né? E olha somente com o olho esquerdo. Eu também leio a 14 e parou de aparecer duplicado. Melhorou, né? Nunca Isso. leia com luz desconfortável, isso significa demasiado brilhante. A primeira foi 1 palmo, depois eu puxei um pouquinho mais de 1 palmo. Aí, entrou na zona, que foi o ganho que eu vi desde que eu comecei. Eu tô achando maravilhoso usar o celular, entendeu? Esse sobreposto, ele tá se reduzindo. A distância maior, ele já não tá mais acontecendo. O de baixo, que seria do olho direito e do olho esquerdo, ficou um pouco mais confortável. Eu percebo as pequenas vitórias na hora que eu vou fazer alguma coisa que eu sempre fiz e eu percebo que eu estou enxergando melhor. Por exemplo, tem comidas que já vem no saquinho para eu aquecer no banho-maria. Na hora que eu pegava a embalagem no congelador, que eu tinha que ver a quantidade de minutos, às vezes era um sofrimento. Aquilo é um 6 ou é um 8? Imagina a minha surpresa no momento em que eu peguei uma embalagem e eu sabia exatamente qual era o tempo. Aconteceu quando eu precisava, às vezes, olhar uma embalagem de um produto. Como é esse modo de uso? Estou numa loja, vou comprar um produto. Eu não preciso ficar pedindo à vendedora para ler a embalagem para mim. Eu mesma consigo olhar. Eu passei cerca de 20 dias fazendo os exercícios. O que eu percebi que foi de cara bem motivador é que com pouco tempo, mais ou menos uns 10 dias, o celular começou a ficar mais nítido. Mesmo esticando a mão longe, ficava esquisito. Com aquela mão longe já não era mais o celular normal. Mas eu já consigo segurar com as 2 mãos e enxergar as letrinhas, sem estar manchado. Dirigir também foi um outro ponto onde eu enxerguei uma melhora visível. Às vezes uma placa de trânsito, quando eu chego perto, na distância de um carro entre eu e a placa, eu já estou conseguindo ler. Então dá para ver que as placas estão mais nítidas. Um dos exercícios foi bem prático para colocar na rotina, que era o exercício do tampão. Porque eu boto o tampão e aí vou fazer qualquer atividade da minha casa.
Eram coisas que eu fazia com o tampão no olho como se eu não estivesse fazendo atividade. Eu só botava o tempo porque existia um tempo máximo para usar o tampão. Eu percebo que meu olho esquerdo, que é o do estrabismo, já começou a participar mais, ele se orientou. Eu consigo sentir ele trabalhando, porque como eu coloco o tampão para estimular ele, depois que termina, eu sinto que ele continua participando no enxergar. E o método deu resultado mais rápido do que eu imaginei. Eu estava esperando que eu ia ter que precisar de pelo menos uns 2 meses para eu perceber a diferença. E já foi assim, na primeira semana eu já estava vendo diferença. Sabe a diferença entre aquela coisa que é de uma vez e que depois vai piorando? Porque eu fiz a cirurgia, melhorou em 10 dias e ao longo dos anos até agora só fez piorar. E os exercícios, ele está fazendo o caminho contrário. A cada dia ele melhora até ficar perfeito sempre. Eu demorei muitos anos para decidir fazer a cirurgia. Por quê? Porque toda vez que você faz uma cirurgia, você tem um risco de ficar pior do que você está. Então eu pensava, eu posso fazer algo que pode resolver o meu problema, mas pode piorar o meu problema. Porque cada corpo é um corpo, não há garantia de que vai resolver. Quando eu tive contato com os exercícios da Tati, uma coisa que me chamou a atenção eu olhei cada um dos exercícios, ainda nos vídeos gratuitos, e depois, dentro da plataforma, eu continuei olhando os outros exercícios. Nenhum parece ter nenhum risco para a saúde. Como é que eu posso dizer que piscar um olho, piscar o outro, piscar os dois, tem algum risco de eu estragar a minha vista? Não tem. Então é algo visivelmente natural. A cirurgia é um risco. Os exercícios são algo que fazem parte do que a gente usa o olho no dia a dia. Então eu considero muito mais seguro buscar um tratamento que vai fazer o seu olho ser um olho. Enxergar de perto, olha para longe, tapa um olho, tapa outro olho. Então são atividades naturais. Eu sei o carinho com que eu estou sendo recebida por toda a equipe da Tati. E quando eu falo isso, começa com a própria Tati, que eu tive o prazer de conhecer numa live. Além de minha coach, Anne Ellen, que é uma pessoa maravilhosa, super compreensiva, hiper disponível, bem paciente, explica no detalhe. As pessoas que entraram em contato comigo para falar sobre o processo de ser selecionada, quem me filma, quem me acompanha, quem conversa para saber como é que eu estou, o pessoal do suporte do aplicativo, todo mundo que trabalha neste grupo do Olhos de Águia, eu vejo que trabalha com amor. Então eu recebi o amor de todas essas pessoas e eu gostaria de dar esse depoimento de como eu estou feliz de fazer parte dessa família. Somos uma família mesmo. É uma família mesmo. Que lindo esse resultado, não é? Que maravilha de resultado. Não é incrível? Em tão poucos dias, tanta coisa, tantas possibilidades, tantas coisas que aconteceram na visão dessa super águia. E por que aconteceu isso em tão pouco tempo? Porque ela seguiu um passo a passo. Nós vamos falar desse passo a passo amanhã. Para você também poder seguir exatamente os passos que ela seguiu. E amanhã eu vou te dar 2 presentes que são relacionados a isso. Só para quem estiver aqui, às 8 horas da noite. Amanhã, às 8 horas da noite. Amanhã, às 8 horas da noite. Eu sempre mando o link da aula no grupo do WhatsApp, tá? Se você não tá no grupo ainda, eu vou dar a última chance para você entrar aqui. Última chance, hein? Última vez que eu coloco esse link aqui nos comentários para você entrar no grupo do WhatsApp. Entra lá que eu vou revelar o código já para você, tá? Se você já tá... Ótimo, maravilha, você vem aqui todas as aulas, tá lá, vai receber o link dessa aula de amanhã, que é importantíssimo, vai ser uma festa aqui. Vai ser uma festa, viu? Então, clica aí se você não tá no grupo, entra no grupo e volta aqui, tá? Clica se você não tá no grupo, entra no grupo e volta aqui. Tô muito feliz, muito feliz. Não acaba amanhã, hein? Ai, meu Deus! Aí eu contando as coisas antes do tempo. Ó, seguinte, avisa todo mundo que amanhã você tem compromisso. Não vai acontecer nada não. 8 horas da noite, pode chover aí granizo. Mas você vai estar comigo aqui, tá bom?
Não importa o que aconteça. Toma essa decisão de não importa o que aconteça, você vem aqui amanhã às 8 horas da noite, tá? Vou passar o código. Anota aí. Código da aula de hoje é juntos. Juntos! Porque a gente tá junto para melhorar a sua visão. Você tá junto com as águias, tá junto comigo. Então o código é juntos. Anotou? Juntos. Que a gente tá junto, né? A gente tá junto, né? Comprometido? Comprometida? Comprometidos e comprometidas, coloquem aqui, estamos juntos. Não só estamos juntos, mas estamos juntos até o final. Até o final! Até o final. Coloca aqui os comentários. Eu quero ver esse comentário lutando agora até o final, até o final, até o final, até o final. Até amanhã! Até amanhã, até amanhã, até amanhã. Ó, enquanto vocês vão comentando aqui, eu lembrei da história de uma águia que foi minha aluna. E um dos exercícios que ela fez, inclusive, foi o das continhas de broca, foi o das bolinhas. Ela fez uma adaptação muito legal. E ela teve um resultado incrível, com poucos meses. Dá uma olhadinha aqui para você se inspirar e voltar amanhã aí, ó, cheio de motivação e energia para melhorar a sua visão, tá bom? Um beijo! Até amanhã e até o final. Tchau, tchau! Bem, o meu nome é Miriam Navarro Fujioka Lima, eu tenho 53 anos e estou aqui em Brasília. Bem, eu tive descolamento de vítreo e esse descolamento ele foi iniciado da seguinte maneira. Eu comecei a ver pontos pretos, até que um dia eu estava num evento e de repente esses pontos pretos se tornaram milhares de pontos pretos, mas nas duas visões, eu tive nos dois olhos. Aconteceu um episódio de que eu tive um sangramento no olho esquerdo, no meu olho esquerdo, na parte superior da visão. Então eu me desesperei porque eu pensei, eu vou perder a visão. Até que um dia eu estava num supermercado e esses pontos pretos vieram com força total. Mas eles sumiram de novo. E aí eu fui num oftalmologista, o oftalmologista disse que não sabia o que era, mas que queria aplicar o laser, mas eu não deixei. Ele achou até que podia ser lúpus, doenças assim, até câncer. Como ele estava na dúvida, ele disse assim, nós não vamos pecar pelo não fazer. Então você vai tomar os remédios, eu tive que tomar corticoide, eu tomei anti-inflamatório, eu sou muito avessa a tomar remédios, mas mesmo assim eu tomei porque o medo faz você tomar. No momento em que a visão fica embaçada pela primeira vez, eu tive a nítida sensação de que eu ia perder a visão. Então, esse medo te aterroriza da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. O medo que eu tinha quando aconteceu a primeira vez e a segunda e o derrame, que o derrame foi o ápice do meu medo, né? Porque sangue amedronta qualquer pessoa, principalmente no olho. Eu também fui a um oftalmologista em Fortaleza, que foi a cidade onde eu morei durante muito tempo. E lá eu fui num oftalmologista que era referência. Aí ele disse pra mim, você tem descolamento de vítreo. E durante todo o processo, eu comecei a ter muitos problemas diários. No momento em que eu estava dirigindo, eu não conseguia enxergar o retrovisor esquerdo, porque a minha visão esquerda estava totalmente embaçada. Então eu encontrei a Tatiana Gebrael. E foi então que eu resolvi fazer o curso dela. Quando você faz o curso, você recebe uma listagem de todo tipo de problema de visão, mas é uma lista que ajuda todas as pessoas e é muito fácil, né? É um beabá do problema que a pessoa tem. Mas aí com os remédios não aconteceu nada. Quando eu comecei a fazer os exercícios, aí a mancha começou a ficar, ela começou a diminuir, né? Ela começou a diminuir. Essa dificuldade que eu estava tendo no dia a dia de ver tudo embaçado, na primeira semana dos exercícios, isso começou a mudar imediatamente. Então eu tive a grata surpresa de que em uma semana meus olhos já estavam clareando, o meu foco já estava melhorando. E eu tinha um termômetro assim. Toda manhã, quando eu me acordava, eu sentava na frente do meu marido e conforme o tempo foi passando, realmente eu comecei a ver que ele estava ficando mais nítido. E um outro termômetro que eu tinha era o lustre do meu quarto.
Então, conforme o tempo foi passando, conforme eu fui fazendo os exercícios, eu fechava o olho e dia após dia eu comecei a ver o lustre se aparecendo para mim, né? Ele começou a esvanecer, ele começou a ficar mais translúcido na minha visão. No curso da doutora Tatiana, ela diz assim: você precisa ter positividade, você precisa fazer os exercícios acreditando que eles vão dar certo e você nunca pode ouvir de ninguém, isso não serve para você, isso não vai adiantar para você, esse exercício é muito simples, são exercícios que você vai demandar 10 minutos. Então, quer dizer, em 10 minutos faz toda a diferença. No meu caso, fazer em solar é muito eficiente, para mim dá muito resultado quando eu faço de manhã e faço à tarde. Eu tive já 2 vezes no oftalmologista e ela disse assim: olha, continua fazendo os exercícios, porque se eles estão fazendo bem para você, você tem que continuar fazendo. 3 meses a minha visão já estava com a mancha totalmente reduzida. E o exercício me dá tranquilidade de garantir que o meu outro olho fique saudável. Mas eu continuo fazendo o teste do luz na hora que eu vou dormir. E quando eu estava com problema, eu olhava para o meu olho ruim e não via nada. E agora eu vejo totalmente bem também, do mesmo jeito que eu vejo com o olho bom. Eu adoro fazer tricô, eu adoro fazer crochê. Eu continuo fazendo. Olha, eu consigo ver fonte 8, mas eu consigo ler qualquer coisa. Eu tive uma experiência anteontem que foi bastante interessante. Eu estava numa lanchonete e tinha um cartaz com os preços de algumas coisas. Tinham várias pessoas mais ou menos da minha idade na minha frente. Nós começamos a conversar e as pessoas começaram a perguntar: nossa, eu não estou enxergando esse preço desse salgadinho. Aí eu falei: olha, esse salgadinho custa tanto. Aí eu realmente fiquei contente. O medo acabou. Que às vezes você tem uma luz que te indica assim: faça aquilo. E eu acho que comigo foi assim: faz esse curso. Porque a intuição nesse momento também vai te ajudar. Você tem que ter a intuição de perceber que aquela pessoa que está por trás daquele curso, ela vai ajudar você. E realmente para mim foi tudo de bom. Ela me ajudou. Que você, no final das contas, você vai dizer: nossa, foi muito barato. Mas o exercício é para a vida inteira, mas é como se fosse escovar o dente. Você não vai nem perceber que você está fazendo. E aí o meu depoimento em dizer que antes de fazer qualquer medicação ou de fazer qualquer tratamento invasivo, há uma chance de se curar fazendo esses exercícios. Porque a princípio eles parecem muito simples, mas eles são muito eficazes. E eu sou prova viva disso, eles realmente fazem efeito. E onde eu vejo alguém com problema de visão, eu posso estar no supermercado, eu posso estar em qualquer lugar, onde for que eu esteja, eu digo para a pessoa: olha, você conhece a Tatiana? Então, eu recomendo assim, para os meus amigos, para os meus parentes, e eu só fui aprender isso com